Aproveitando o sucesso que fez o remake de Massacre da Serra Elétrica em 2003 e naquela leva de remakes ali no começo dos anos 2000 de filmes de terror que não estavam sendo discutidos pelo menos pelos últimos 20 ou 30 anos, em 2005 a gente tinha o remake de A Casa de Cera, o filme que tentava copiar o sucesso do Massacre da Serra Elétrica e por isso contava com um orçamento altíssimo e não apenas isso, também era atualizado para novas audiências. Mas será que esse filme fez o sucesso que o estúdio estava esperando? Porque na verdade ele é um filme mediano para ruim. O que salva nele são os personagens, aliás, não os personagens, mas os atores que interpretaram os personagens, porque muita gente ali naquela época assistia mais por causa de quem aparecia no filme do que o que acontecia de fato. Esse é o caso de um dos personagens que é interpretado pela Paris Hilton, que ela tem uma carreira cinematográfica, por assim dizer, bem acentuada no terror, e aqui ela impressionantemente não decepciona. E por mais que o roteiro se esforce de tentar trazer aquela mítica do filme anterior, mostrando a dualidade do bem e do mal, e o fato do artista perturbado ser consumido pela sua própria obsessão, esse filme peca muito em roteiro e aprofundamento de personagens, ficando ali na surface, sendo mais importante a ambientação assustadora, as cenas impressionantes e que terror de alta qualidade que é esse filme. E tanto a história absolutamente não é foco nesse filme, que todo esse punhado de personagens jovens e cativantes estão viajando para Louisiana para assistir um jogo de futebol que apenas um dos personagens está realmente interessado em assistir. Sendo todos esses personagens a nossa protagonista Carly, o seu namorado Wade, o seu irmão Nick, o amigo dele Dalton, sobrando os dois personagens, os únicos interessados a assistir o jogo de futebol na Louisiana, o Blake e a Paige. E conforme a viagem avança, o carro do Wade dá problema e eles ficam parados no meio da estrada. É claro que as pessoas que querem assistir o jogo de futebol querem ir assistir o jogo de futebol e tanto faz se outras pessoas não forem. Tanto é que o Wade e a sua namorada vão buscar ajuda em alguma cidade vizinha. Enquanto que o Nick e o Dalton ficam encarregados de buscar eles depois que eles conseguirem as peças que eles precisam para voltar para casa. Então, ninguém queria ver esse jogo de futebol para início de conversa, tornando essa uma justificativa muito pobre. Mas nada disso é relevante, porque o que importa aqui são as eliminações criativas e o suspense que vai crescendo e te envolvendo conforme você assiste o filme e percebe que o Wade e a sua namorada protagonista do filme chegaram a uma cidade praticamente abandonada. Diferente da igreja, que parece ter alguém e realmente tinha. Eles vão lá e descobrem que estava acontecendo um velório, no que eles conhecem o personagem Bo. Então, se você achava que todos esses personagens tinham nomes muito curtos, o nome desse cara é uma sílaba. Eu acho que isso também é um traço dos anos 2000, colocar os personagens com nomes com 2, 3 sílabas no máximo. E com isso sendo praticamente apenas uma introdução para cenas de terror que viriam, é claro que não ia demorar muito para começar. Quando o Bo conversa com os dois, fala que tem a peça que o Wade está procurando e fala para encontrar eles depois, que eles vão buscar a peça juntos. No que eles, de uma forma muito suspeita, vão parar na casa do Bo, onde ele diz que tá aquela peça, e nós temos algumas das sequências que provam que o Wade é o pior namorado do mundo. Porque por mais que o Bo age de uma maneira violenta com relação a ele e de uma maneira predatória com relação a Carly, depois que o Bo oferece para eles carona na frente da casa dele, ele pergunta pro Wade se ele não queria usar o banheiro, no que ele se lembra que queria usar o banheiro e entra na casa, demorando horrores e deixando a namorada dele lá fora sozinho. E como se não bastasse, logo que ele termina de usar o banheiro, ele fica andando pela casa e passeando por aí, ao invés de ir voltar para a namorada dele logo. Que, é claro, enche o saco, sai do carro porque tá se sentindo vulnerável ali. No que a Carly percebe que aquele era o mesmo carro que agiu de uma forma muito estranha na noite anterior, se não me engano, quando eles estavam ali sendo jovens, no meio do nada. E ela percebe isso porque naquela noite o Nick quebrou um dos faróis daquele carro e ela percebe que aquele carro, sendo o mesmo modelo, também tem um farol quebrado. É claro que ela se desespera porque tá sozinha no meio do nada, enquanto Wade age como se o mundo fosse um grande museu e continua olhando para as coisas que despertam um interesse em comum nele. Esse cara, ele merecia o prêmio de pior namorado do cinema de terror, mas como tem muito competindo com ele, eu acho que não dá para fazer essa escala. Se vocês querem um vídeo sobre isso, deixem aí nos comentários. O Wade é, de uma forma muito satisfatória, dominado por uma figura muito esquisita com uma máscara muito assustadora, enquanto a Carly percebe que o Bo também é uma ameaça, já que ele age de uma forma tão agressiva quando ela se tranca no carro dele. Não graças ao namorado dela, a Carly consegue fugir daquela situação horrível, enquanto a gente vê um bem merecido castigo ao Wade,
com várias cenas muito longas mostrando o qual sádico é esse vilão e o quanto ele gosta de praticar suas maldades. Não só isso, a gente tem uma visão do ambiente, do lugar, que é bem noventista, além de ter aquela coloração bem amarelada presente no Massacre da Serra Elétrica, que é praticamente o motivo principal porque esse filme existe. O que nos faz lembrar também do orçamento altíssimo desse filme, porque todo o covil do vilão é muito grande e cheio de detalhezinhos que são um deleite aos olhos dos fãs de terror como eu. Terminando com um banho de cera e deixando mais do que claro que todos os bonecos de cera, tanto no Museu de Cera que a gente viu anteriormente, quanto na cidade, tem corpos dentro. Mas é claro que como eles têm muito orçamento nesse filme, eles revelam um pouquinho mais conforme a Carly vai até a igreja e percebe que todo mundo ali é boneco. Tirando esse padre aí, porque claramente ele é um ator atuando como se fosse um boneco, ele não convence. E a Carly descobre que aquele era o velório da mãe dos irmãos Sinclair, que são, obviamente, os vilões do filme, que são os dois serial killers ali crescidos. Aí você deve estar se perguntando, mas não tem mais nada para revelar, não tem mais nenhuma revelação assim muito incrível que vai mudar a percepção do filme. Não vai acontecer isso. O que eles querem aqui é claramente mostrar cenas agoniantes de terror com um ambiente de terror bem forte e carregado. O que segue acontecendo quando o Bo finalmente consegue pegar a protagonista, prender ela num porão, enquanto o irmão dela chega até a cidade e ela tenta escapar ali com a boca colada. O Bo corta o dedo dela numa cena muito agoniante e que segue por mais uma cena agoniante no qual ela abre a boca descolando e machucando bastante. E como praticamente todos os personagens agora estão espalhados pelo cenário de terror, a gente vê o Dalton fazendo uma segunda visita ao Museu de Cera só pra gente poder ver de novo os bonecos sabendo a verdade por trás, que na verdade são corpos dentro de banhos de cera. No que ele vê o Wade, que foi transformado em um boneco, e tenta ajudar da pior maneira possível, o que gerou uma das cenas mais icônicas do filme. E como se não bastasse, também é por culpa do Dalton que a gente tem um vislumbre maior do covil do vilão. A gente consegue ver em todos os detalhes e não apenas isso, com a sua eliminação, a gente vê os cabos das facas que o Vincent usa, o Vincent Sinclair, que é o irmão ali com aquela máscara bizarríssima. E olha pro cabo dessas facas, me diz que essa cena não faz um ótimo menu de DVD. E como faltam pouquíssimos personagens secundários para perder a vida ali conforme o filme avança, é claro que a gente tinha que ter a eliminação mais espalhafatosa de todas, que é claro, mais uma vez, tinha que ser protagonizada pela Paris Hilton, a Paige. E essa cena acontece logo depois dela, perseguida pelo Vincent, cair no chão ali e perceber que o namorado dela, o Blake, estava já agonizando no chão. E pra falar a verdade, eu achava que essa era uma das eliminações menos criativas, até que o Vincent pisa na faca que já estava cravada no pescoço do Blake. Isso é muito brutal. É uma marca dos remakes dessa época que eu gosto bastante. Essa brutalidade visceral, que é muito presente mais uma vez no remake do Massacre da Serra Elétrica. Tanto é que eu acho até que essa eliminação foi bastante inspirada no filme. Porque a Paris Hilton, eu não consigo chamar ela de Paige, eu tenho que chamar de Paris Hilton, ela foge do Vincent e ela chega num lugar completamente abandonado, totalmente conveniente para a cena, só não tão conveniente quanto um pedaço ali de uma barra de metal que ele usa para eliminar a Paris Hilton. E como acontece essa eliminação é de uma forma muito engraçada. Vincent, com uma força que eu não faço ideia de onde ele tirou, arremessa essa barra de metal e ela atravessa não apenas a janela de um carro, mas também o crânio da Paige, a Paris Hilton. E ela termina meio empalada ali de uma forma meio estranha, só para você, espectador, poder ver o rosto dela. O que o Vincent também achou uma boa ideia, porque ele vai lá e filma aquela composição inteira. Então até ele gostou da cena. Então nós seguimos aqui apenas com os dois irmãos gêmeos, que são a Carly e o Nick, e os dois irmãos gêmeos que são o Bo e o Vincent, sendo ali meio que um confronto de irmãos gêmeos, o que é muito bizarro, para dizer o mínimo. Só que como história, mais uma vez, não é o foco, a gente tem que lembrar que os dois protagonistas não sabem que eles perderam todos os amigos pro vilão, então eles vão procurar, o que nos dá mais uma oportunidade de ver aquele universo que foi criado, de novo com um orçamento altíssimo. E vale a pena, vale cada segundo de tela, porque é tão legal ver esse clima de terror trazido direto dos anos 50 e revitalizado para essa nova audiência, que até hoje eu acho
que venderia muito fácil se fosse feito um filme dessa forma hoje em dia. Em especial uma cena no cinema que nos traz de volta aquela atmosfera de terror vista durante o filme inteiro, só que agora em um ambiente mais escuro. O que é impressionante, como pode esse filme do começo dos anos 2000 ser bem mais claro do que os filmes de terror de hoje em dia. Eu não sei por que acontece isso, mas os filmes de hoje são extremamente escuros, eu não entendo. Por quê? Por que eles fazem isso? Eu quero ver a coisa ruim. Eu quero ver o inimigo para eu sentir medo. Eu não quero ficar imaginando que tem alguma coisa no escuro. Isso não assusta, isso não dá medo, não cria atmosfera. É muito melhor quando você tem uma composição enorme que mostra como o vilão pensa, como ele age, mesmo que ele não tenha nem uma fala durante o filme todo, falando do Vincent ali com a máscara branca. Até porque a gente não sabe se o nome do Bo é real. E como já estava mais do que óbvio para todo mundo que viu o Museu de Cera e descobriu que ele era inteiro feito de cera, é claro que a batalha final ali entre os irmãos gêmeos aconteceria no Museu em Chamas, que é exatamente o que acontece na versão original do filme. E aí você acabou de tomar um spoiler de um filme que já tinha 50 anos quando eles decidiram fazer um remake. Bom, os gêmeos mocinhos sobrevivem, conseguem superar aquela adversidade e eles terminam sendo os únicos e primeiros Final Twins da história do cinema de terror. Eu não acho que exista mais nenhum, tá? Se alguém conhece, por favor, deixe aí nos comentários. Mostrando o quanto esse filme é pretensioso, não apenas com as suas cenas de violência elevada, também com a sua locação, que é bastante grande, e o seu final grandioso, quando na manhã seguinte, policiais, a imprensa, uma galera chega para descobrir o que aconteceu naquela cidadezinha, que segundo eles nem saberiam que existia se não fosse a fumaça. Mas o que mostra uma pretensão ainda maior é o plot twist do final do filme, onde a gente descobre que não eram apenas dois irmãos Sinclair, mas sim três, porque para quem se lembra do filme, sabe que quem levou eles até aquela cidadezinha foi um cara muito esquisito ali que tinha um cachorro. Esse cachorro também foi visto no Museu de Cera e ele não era de cera. Logo depois da polícia descobrir que existia um terceiro irmão Sinclair, o filme deixa meio que entender que esse cara era o terceiro irmão Sinclair, podendo indicar uma sequência que nunca aconteceu, ou só um final com plot twist ali, que na verdade não diz nada pra ninguém, porque lá 1 hora atrás você já estava muito confortável no seu sofá, só assistindo um monte de eliminação muito bacana, e que eu indico aqui porque esse filme vale muito a pena. Mostrando mais uma vez que o canal CinemaSan não fala só do que é alto nível. Na verdade, a gente gosta muito de podreira também, e como esse filme ele tem um primor técnico no terror tão elevado, eu acho que compensa a sua falta de profundidade, tanto no roteiro quanto nos personagens, e a sua pobreza de explicações também. E com isso eu encerro o vídeo de hoje indicando A Casa de Vidro, que tem vídeo aqui nesse Spooktober e que eu tenho certeza que muitos de vocês não se lembram dele porque confundem com Quando um Estranho Chama. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.